Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então iniciando a semana com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E no final de semana então tivemos a dupla Grenal aí jogando pelo Brasileirão. O Inter conquistou um empatezinho fora de casa e o Grêmio não conseguiu resistir ao poderoso Flamengo, mesmo jogando em casa. E também aqui na nossa terrinha tivemos a definição do campeão da terceirona de futsal, título decidido nos pênaltis e que ficou com o Ice Clube. Começando então com a nossa dupla Grenal, que esteve em campo aí no final de semana. O Inter então jogando fora de casa contra o Curitiba, conquistou um empatezinho, né? Depois de estar perdendo por 2 vezes no placar, né? Conseguiu um empate já nos acréscimos, né? Mas, embora as circunstâncias indicam que seja um bom resultado, né? Depois de estar perdendo por 2 oportunidades, o Inter até deixou de ganhar o jogo, né? Fez uma partida muito boa fora de casa, né? Teve várias chances, mas é aquela máxima, né? Não adianta, quem não faz, leva, né? O Inter acabou, então, tendo que correr atrás do prejuízo em 2 oportunidades. Teve muito mais volume de jogo, teve boas chances, mas não conseguiu aproveitar, né? Se tivesse conquistado esses 3 pontos, hoje estaria numa situação muito boa na tabela, mas não conseguiu, né? Já o Grêmio, então, a gente já sabia que seria um adversário muito difícil, mesmo jogando na arena, né? A gente sabe que o Flamengo hoje é uma das melhores equipes do Brasil, né? E tomou conta completamente do jogo, né? O Grêmio não teve quase nenhuma força para reagir, né? Já foi a campo ali com uma equipe postada então para se defender, né? E quem sabe numa ou outra jogada de contra-ataque, né? Tentar abrir o marcador. Mas a equipe do Flamengo, que tem muita qualidade, a gente sabe, né? Dominou amplamente o jogo. 1-0, então, foi até muito barato, né? Pelas chances e oportunidades de gol, se não fosse o goleiro Everton, né? O Grêmio teria terminado a partida ali pelo menos com 4-5-0, né? Foram inúmeras e importantes defesas, né? Então a atuação realmente do Grêmio não foi nada boa, muito preocupante, né? E com o resultado, então, o Grêmio entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento, né? Um lugar que ninguém gosta, né? O Inter também já esteve por ali, né? Conseguiu sair, mas não está assim tão afastado dessa zona, né? E o Grêmio, é claro, né? Na próxima rodada aí já pode até sair da zona de rebaixamento, né? Mas fica aí o alerta, né? O desempenho do time não foi nada bom, né? Claro, a gente volta a reforçar, né? A qualidade do Flamengo era muito grande, né? Mas o Grêmio jogou muito pouco mesmo diante da sua torcida, né? Onde vinha sendo uma equipe muito forte, né? Mas agora é esquecer o Brasileirão de momento, né? Porque logo aí já temos rodada da Copa do Brasil, né? Na terça-feira, o Inter é o primeiro a entrar em campo, né? Vai jogar em casa então contra o Atlético, né? Como havia vencido o primeiro jogo por 2-1, tem aí a vantagem de poder até empatar aí então para conseguir a classificação, né? Não se sabe ainda se o técnico Paulo Pesolano vai então utilizar um time alternativo ou já vai com força máxima aí para esse jogo mesmo, né? Então fica aí a dúvida, né? Mas é importante avançar na competição aí, até porque ela tem uma premiação muito boa, né? Para quem segue avançando, né? Já o Grêmio, então, joga na quinta-feira. Vai até Sergipe, onde enfrenta o Confiança, né? O Grêmio que venceu a partida por 2-0, né? Então aí tem uma vantagem um pouco melhor, né? Possivelmente vai até poupar jogadores, né? Mas também precisa avançar na competição aí. Embora o foco agora tenha que ser o Brasileirão, né? Fugir aí dessa zona de rebaixamento. Então são os próximos desafios aí da dupla Grenal pela Copa do Brasil. Mas de olho aí no Brasileirão, que tem rodada no final de semana, né? E por aqui então, meus amigos, na sexta-feira tivemos a grande final da terceirona de futsal. E, senhores, que grande jogo que a gente pôde acompanhar, né? O Ice Clube ali, uma equipe que disputou a competição apenas com 8 atletas, né? Não tendo nem sequer um goleiro reserva, né? Para muitos aí, então, era uma grande zebra, né? Mas, como o próprio Miqueias falou ali após o jogo, a nossa reportagem, né? Não tem nada de zebra, né? Uma equipe que trabalhou bastante aí, que se empenhou e se dedicou bastante e está então agora colhendo aí os frutos dessa
grande conquista. E teve pela frente ali um adversário muito forte e qualificado, né? A equipe do MB Sports aí não é de hoje que vem sendo uma equipe muito forte aí em todas as competições que participa, né? Com jogadores de muita qualidade, né? Como o Tatu ali, que inclusive marcou gol durante a partida, né? Então, tudo isso aí valorizou e muito a conquista do Ice Club, né? Que chegou ali nessa grande decisão aí, tendo inclusive passado por outros favoritos, né? Então isso demonstra que não chegou nessa final realmente por acaso, né? Uma equipe ali que formada por amigos, né? Isso aí por muitas vezes é um fator diferencial. Às vezes do outro lado tem muita qualidade, mas essa qualidade às vezes não é suficiente para superar então o empenho e dedicação aí do outro lado, né? Que foi o que teve o Ice Club, né? Mas também teve qualidade, né? Pra gente que pôde observar o jogo lá, o goleiro Felipe, então, com grandes defesas durante toda a partida, nas cobranças de pênaltis, então foi decisivo ali, efetuou 3 defesas e também fez o gol ali que acabou dando o título, né? Então, para ver que teve sim destaques individuais na equipe, né? Então, além de um elenco reduzido, né? Mas enfim, né? Valeu pela qualificação, pelo empenho, pela dedicação de todos os atletas. Cabe destacar aí também a grande participação das torcidas dos dois times, né? Incentivaram muito as suas equipes ali e realmente tornaram a partida um belo espetáculo, né? A gente só tem a elogiar todo o comportamento que se viu tanto nas torcidas, né, como dentro de quadra entre os atletas buscando a vitória, mas se respeitando, né, disputando cada bola, né, porém se respeitando bastante, né? Isso é realmente muito importante, né? Ao final do jogo também, tanto aqueles que perderam parabenizaram aqueles que venceram, né? Tanto aqueles que venceram também reconheceram o empenho daqueles que foram derrotados desta vez, né? Mas sem dúvida um grande jogo que valeu e muito a pena conferir aí no ginásio Santa Marta. Agora é já se preparar aí pela segundona de futsal, né? A Série Prata aqui já tá logo iniciando aí. Então fica aqui os parabéns aos dois times aí por essa grande final. E também a todos os 40 times aí que participaram dessa competição, né? Tornando ela realmente muito grande, né? De muita qualidade aí também, uma das mais importantes aí da região pelo número de participantes, né? E também a organização do Demel aí, que não mediu esforços aí para tornar essa competição aí muito boa e muito importante aí para o andamento do calendário esportivo, né? Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima coluna Giro Esportivo. Um abraço a todos.